Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor José Geraldo e estou gravando esse vídeo para você que é meu orientando de estágio. É, A disciplina de estágio ela serve para fazer uma comprovação da experiência sua, né? E é exigida pelo MEC, por isso que a gente tem que seguir algumas regras que eu quero explicar para vocês. Então, primeiro, dentro do seu Moodle, você vai ter uma página de estágios que vai ser como essa daqui. Tem algumas coisas importantes que a gente precisa falar. Tudo o que você precisar está dentro do manual de estágios, onde ele vai mostrar para você as regras e o que precisa. Então, a primeira coisa, o nosso estágio, né, ou experiência profissional, como a gente diz, ele está dividido em duas etapas. Essa primeira etapa que vocês têm que fazer a entrega é para vocês preencherem um relatório de avaliação do estágio e para vocês fazerem a comprovação documental do estágio de vocês. Então veja, cada um dos cursos tem um volume de horas que deve ser obedecido. Se você não tem essas horas ainda, você não pode passar para a fase 2. Só pode passar para a fase 2 quem conseguiu comprovar que tem essas horas exigidas pelo MEC. Não é o Mackenzie, é o MEC. Então, o que acontece? Você vai ter que comprovar isso de alguma maneira, ou porque você fez um estágio, ou porque você é registrado na carteira, ou porque você é cooperado, ou porque você é funcionário público, ou porque você é dono de uma empresa. E aí, se a gente olhar aqui, nós temos, eu já baixei aqui para mostrar para vocês, o manual do estágio. Ele é muito importante e eu vou dar uns toques para vocês aqui. Primeira coisa, já falei da quantidade de horas. Se você não tiver essas horas, você não vai conseguir passar para a segunda etapa, ok? Somente depois de ter comprovado por meio da documentação que cumpriu esse horário que você vai ver. E aí o que acontece, pessoal? Como eu falei, vocês podem comprovar essa sua experiência, que a gente chama de estágios, por meio de um estágio que seja firmado entre o Mackenzie e a organização, né, que você trabalha, ou porque você é empregado já tem uma carteira de trabalho assinada, ou se você for constar como sócio proprietário ou autônomo de uma empresa, que você exerce as funções administrativas, ou são casos mais restritos de como cooperado e funcionário público. O que você vai ter que fazer na primeira? Então, eu vou falar primeiro para os estagiários. Quem for estagiário tem que apresentar esses documentos que estão aqui na página 5. Tá vendo? Você tem que apresentar um termo de compromisso do estágio. É lá que está o início do seu contrato. E esse termo tem que estar assinado por você, pela empresa e pelo coordenador de estágios, pelo Mackenzie, que está ali carimbado. Em função da pandemia, vocês têm que enviar para lá. Quem ainda não tem esse termo, vai começar agora, começou há pouco tempo, não está assinado, vai ter que aguardar a assinatura desse documento, ok? Esses casos específicos vocês vão conversando comigo por meio da mensagem do Moodle. Quem já está um estágio há algum tempo, geralmente vai ter um plano de atividades, todo mundo tem um plano de atividades, o termo e o plano todos têm. Quando você assina o compromisso, você tem um plano de atividades que é o que você vai realizar. Então, o estagiário tem que entregar esses dois. O que pode acontecer é que às vezes tem gente que está mais de um ano e já teve um termo aditivo. Então, você também tem que colocar esse termo aditivo. Uma coisa importante, quem por acaso começou um termo de estágio, começou a fazer um estágio, tem o termo assinado, mas não fez nenhum termo aditivo, é uma exigência do MEC que você faça uma carta junto ao RH da empresa dizendo que você permanece no estágio. Então é uma declaração que vai dizer assim: declaramos para os devidos fins que o aluno, que o nome da pessoa cumpre estágio nessa empresa desde a data de tanto a tanto, no horário da tanto às tanto. E isso daí é uma comprovação para o MEC que você ainda está. Porque não basta só ter o termo de compromisso, a pessoa tem que participar do estágio. Eventualmente, nós vamos ter pessoas que já realizaram o estágio. E como já realizaram o estágio, elas vão ter uma outra documentação chamada termo de rescisão do estágio. É a mesma coisa que o termo de compromisso. Também tem que estar assinada por você, pela empresa e pelo coordenador de estágio, ok? Então, em resumo, quem é estagiário é obrigatório apresentar o termo de compromisso e o plano de atividade. Se tiver planos aditivos, apresente. Se não tiver
o termo aditivo tem que apresentar uma declaração da empresa que ainda é estagiário desde aquela data. Quem já terminou, né, o estágio tem que apresentar o termo de rescisão. Por que que isso que a gente precisa fazer isso? Para a gente conseguir comprovar para o MEC que você realmente fez o estágio. Quem consegue nessa primeira fase comprovar tudo isso aqui, já vai estar apto para a segunda fase. Então essa aqui tem a primeira etapa tem duas coisas importantes. Primeiro, a comprovação documental e esse relatório de estágio que todos têm que fazer. Eu vou mostrar aqui para vocês o relatório de estágio para esclarecer as principais dúvidas. Como era uma disciplina de estágio, muita gente é sócio, muita gente é CLT tem algumas dificuldades na hora do preenchimento. Então veja, a primeira coisa, esse relatório ele tem que ser digitado no Word. Não adianta você chegar e escrever à mão. Isso vai ficar documentado, guardado, um documento do seu estágio para eventual verificação. Então você tem que colocar aqui o seu nome, né, o seu TIA, direitinho aqui. Outra coisa, coloque o seu curso. O curso é muito importante, entendeu? Porque é ele que vai dizer quantas horas vão ter que ser verificadas, tá ok? Você faz aqui, apaga um pouquinho e vem para cá. Outra coisa, pessoal, aqui como é que você faz? Você coloca aqui no quadradinho e com o botão direito do mouse, você vem aqui em propriedades e você grava aqui, ó, selecionada, ok? E aí vai ficar tudo bonitinho. Então, todas as vezes que você tiver que fazer uma opção, você vai clicar aqui com o botão direito e colocar selecionado. Outra coisa, o semestre considerado para o cômputo da tua experiência, você vai ter que olhar desde quando está assinado. Tem gente que está no oitavo semestre e faz 2 anos que está fazendo estágio. Tá? Ele está fazendo estágios do quinto, sexto, sétimo, oitavo. Então marca aqui. Quem começou no semestre passado, por exemplo, estava no sétimo, marca sétimo e oitavo. Então você tem que olhar qual que é a data do seu contrato que você fez com eles e você marca aqui, ok? Lembra que só vale os estágios realizados a partir do quinto semestre. Estágio, CLT, qualquer coisa a partir do quinto semestre. Com exceção para quem é da empresa júnior, ok? E assim você vai marcando. O que você é aqui? Daí você vai falar se você é um estágio, se você é CLT, se você é proprietário, autônomo, você vai escolher. Como é que você atingiu isso? Né? Você vai colocar aqui, foi pelo jornal, foi uma indicação, fiz outro aqui. Como você ingressou? Você teve que fazer uma entrevista, uma dinâmica, você foi indicado. Aqui, carga horária semanal. Lembra? É semanal. Então, por exemplo, se você trabalha 6 horas por dia, que geralmente muitos estagiários fazem isso, aí você vem aqui e coloca 30 horas semanais. Tempo de estágio. Pessoal, aqui a gente tem que colocar só o tempo que você está documentando. Então, tem muita gente que, por exemplo, fez estágio e foi efetivado. E aí está fazendo pela CLT, então coloca como funcionário. E aí coloca que está na empresa há 5 anos, né? Porque fez há 3 anos atrás o estágio e está 2 anos. Aqui você só coloca o tempo que bate com o seu contrato, ok? Então, se de repente você começou no começo do ano, você conta os meses, põe os meses aqui. Essa é uma pergunta que às vezes dá um pouco de confusão, porque muita gente que está no meio de um estágio, ou quem é profissional ou cooperado, não tem essa resposta. Então, assim, se você já fez o estágio e foi contratado, você coloca sim. Se você sabe que não vai ser contratado, você coloca não. Para os outros casos, você pode colocar não nessa pergunta, ok? Veja, aqui é com quem você respondia. Então, você tem que chegar e falar: olha, eu trabalhava com diretor, com assessor, com superintendente, com diretor. Escolhe o caso que mais se aproxima disso aqui. O que que você fez estágio? Para que você fazia, né? Para você preparar e treinar para assumir cargos, como apoio, complementação ou outras. Esse campo aqui, se funcionário ou proprietário, somente quem é funcionário ou proprietário coloca. Então, por exemplo, se eu sou funcionário e eu trabalho como gerente de marketing, eu vou colocar gerente de marketing, ok? Infraestrutura. O que que você tinha para trabalhar? Você tinha direito a um PC? Você tinha uma sala privativa ou não? O que que tinha na sua sala? Tinha computador, notebook, data show, ar-condicionado, etc. Tal. Você coloca o que tinha aqui. Aqui você tem que escolher um ramo de atuação e você colocar aqui as suas opções.
Caso você tenha alguma opção que não esteja aqui, por exemplo, vendas, alguma coisa, está relacionado com administração, você pode colocar como administração geral. Característica da empresa é porque você pode estar trabalhando numa empresa privada, você pode estar trabalhando numa empresa pública ou você pode estar trabalhando numa ONG do terceiro setor. Chegamos aqui no relatório para você preencher o que, que você vai colocar no valor da Bolsa CID. Quem for estagiário, coloca o valor da bolsa. Quem for CLT, coloca o valor do salário. Quem for proprietário, coloca o valor do Prolabore. Benefícios. Então você vai colocar aqui se você tem VR, assistência médica, odontológica, etc. Professor, eu não tenho benefício nenhum. Aí você coloca a palavra N maiúscula, não disponível. Nossa, entendeu? ND, por exemplo, não disponíveis. Muito bom. E para terminar o nosso relatório, o que você vai ter que fazer? Você vai aqui colocar dentro dessa escala o que, que você usava de cada um, né, dessas gestões aqui, ou que são as nossas disciplinas. Então, quanto você precisava de cada conhecimento? Então, se você é um gerente de marketing, trabalhar na área de marketing, você precisava de muito, né, conhecimento de marketing. Se você trabalhava numa parte de tecnologia da informação, você precisava de menos. Então, vai depender do seu trabalho, você vai colocar aqui. Um é o que você menos era exigido e 7 é o que você era mais exigido, ok? E a mesma coisa assim, é só você preencher o relatório, né? Se você tinha alguém que se você, por exemplo, estava sendo super bem orientado, monitorado, você coloca 5, você concorda. Se você não estava sendo, estava meio largado, você coloca 1, entendeu? E aí dentro dessa escala você vai preencher. Você tem que salvar isso daqui e você tem que anexar aqui no Moodle, na entrega, o seu documento, ok? Então vamos lá, pessoal. A gente veio aqui no Manual Leis de Estágio. Aqui você também tem modelos e documentos de estágio que você pode baixar. Então esse formulário que eu acabei de baixar é esse daqui, formulário de avaliação e de avaliação de estágio, ok? E você vai chegar aqui e vai postar essa primeira fase aqui, tá ok? Você vai chegar aqui, tá vendo? Essas são as nossas datas, vocês têm que olhar aqui. A primeira fase termina no dia 8 do 10 e o seu orientador vai devolver até o dia 19 do 10, ok? Então, assim, se você já postou hoje, o seu orientador tem até o dia 19 do 10, porque ele faz análise de vários alunos e de vários relatórios. Somente depois do dia 19 do 10 é que nós vamos entrar na segunda fase, que é você fazer um relatório dizendo como foi seu estágio e tá isso lá no manual. Só para terminar, pessoal, voltando aqui para o nosso manual de estágio, eu falei sobre estágio, CLT é a mesma coisa, só que na CLT, que é a maioria dos casos, você tem que trazer isso daqui. Algumas CLTs agora já são digitais, outras não são, então você tem que digitalizar as cópias da tua carteira atualizada, ou seja, a folha de identificação que tem todos os teus dados, a folha que tem a sua foto, a folha que tem o seu contrato e você tem que trazer todas as alterações de cargo. Se você não conseguir essa folha de alteração de cargo, você só tem essa daqui, você vai precisar daquela carta da empresa declarando que você ainda é funcionário, trabalha desde o dia tal até hoje, da hora tal até o horário, ok? Quem for sócio de empresa tem uma situação também muito importante. Você tem que trazer o teu contrato social e uma cópia do Decore, que comprova que você recebeu alguma coisa da empresa. Se você tem uma empresa e você não recebeu dela, você vai ter que cair numa outra situação, que é a situação de criar um plano de negócios. O autônomo também tem que trazer. Tudo isso aqui tem que ser assinado por um contador, ok? E também, em todos os casos, trazer o relatório. Bom, isso foi para dar uma explicação mais ou menos para vocês de como é essa primeira fase. Qualquer outra dúvida, você coloca lá no Moodle, que essa disciplina é totalmente orientada via Moodle. Obrigado, vamos em frente. Abraços.